eu vi o que o Lucas comentou no Instagram. Achei um mimimi seu. É mimimi? Mimimi pra caramba. Porque não teve nada demais. Eles colocaram... Já tiveram várias releituras dessa cena do quadro do Da Vinci, né? Pra deixar claro que aquela cena é do quadro. Já tiveram várias releituras, eles fizeram uma releitura. E foi só na intenção de colocar as pessoas que sempre foram excluídas ali na religiosidade, né? Porque outro dia mesmo eu vi um vídeo de um pastor que eu fiquei super assustada. Acho que foi o padre Caio que estava comentando, até fazendo um react, falando que não, que as pessoas homossexuais, eles não tinham que aceitar mesmo, que tudo bem, pode até deixar existir, mas não pode dar emprego, não pode conviver, não pode ter amizade, não pode não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Assim, homofobia é crime, né, gente? Então, eu percebo que doeu muito pelo fato de serem drags, de serem pessoas trans, de serem pessoas que realmente foram muito excluídas, assim, pela religião. E isso doeu muito nos cristãos, mas, assim, mimimi total. Mimimi, beleza. A minha pergunta é a seguinte, por que não fazem com Maomé? Por que não tiram sarro de Maomé? Ninguém tava tirando sarro, aí que tá. Estão tirando sarro, estão ofendendo. Tava, Lucas. A homossexualidade, a transexualidade, pra fé cristã é uma prática pecaminosa. A partir do momento que você pega e coloca um Jesus como transexual, você tá ofendendo os cristãos deliberadamente. É isso que você tá fazendo. Você coloca uma pessoa seminua pra interpretar Jesus. É um desrespeito, é profanação. Eu não É estudei. cuspir no prato que comeu. A cultura ocidental que deu liberdade a ponto, e que vem do cristianismo, que deu liberdade a ponto dos homossexuais serem livres, é a mesma cultura que é desprezada por essa galera e que eles cospem no prato que comeu. Eu nunca estudei a Bíblia e eu não sei se os transexuais e os homossexuais, eles são rejeitados aí, que nem você tá falando, não sei Não te são falar. rejeitados. É mais uma prática pecaminosa como qualquer outra. Então, mas aí quando você coloca essas pessoas como pecaminosas, é um tipo de homofobia, é um tipo de transfobia também. Por quê? Por que essa pessoa não poderia... Eu não posso considerar uma prática pecado? É isso que você tá defendendo? Então você tá dizendo aqui que todo cristão tem que ser preso, porque a Bíblia diz isso, tem que proibir a Bíblia. Não, então se a gente for falar em pecado, segundo a Bíblia, pelo que eu sei, todos nós somos pecadores. Sim. Então você também não poderia sentar lá, naquela Poderia, não no estado de pecado. Mas... Uma drag queen, ela tá em um estado de pecado. Como assim estado de pecado? Ela tá. Só de existir você já não tá em estado de pecado? Enquanto um homossexual está praticando homossexualidade, ele tá pecando. Enquanto uma transexual também está negando... Isso é homofobia, Lucas. Isso é homofobia, isso é Bíblia. Não, isso Me desculpa, então a rasga a Bíblia é homofóbica. Ah, então pronto. Você defende caçar a Bíblia. Não, eu não defendo caçar a Bíblia. Ah, não? Você é homofóbica, você diz que homofobia, a gente tem que acabar, não sei, eu tô falando a respeito do que você tá me dizendo. Eu não li a Bíblia, não sei se isso realmente tá lá. Tá na Bíblia, homossexualidade é pecado. E aqui eu não tô negando o direito de ninguém existir, não tô negando o direito de ninguém ter a própria vida. Nem pode, né? Não tô negando o direito de você fazer as suas próprias escolhas, cada um faz a própria escolha. Agora, não venham ofender a fé dos outros. Simples, respeitem a fé, principalmente a fé que te deu liberdade. Mas o aí cristianismo, que tá. Não existe civilização que não seja cristã e que dê liberdade como o cristianismo dá. Essa foi a sua leitura, porque existe muitos religiosos que também são homossexuais. Tem pessoas que querem ir à igreja, que são homossexuais. O problema não é a disposição, o problema é a prática. A pessoa ela pode ter uma tendência homossexual e ela pode, por amor a Cristo, rejeitar. É simples. Assim como eu posso ter uma tendência a qualquer outro pecado, alguma compulsão, eu rejeito essa compulsão por amor a Cristo. Esse é o cristianismo. Agora, a questão é a seguinte, e aí a gente tá falando de política, eu não quero discutir religião, cada um tem a sua religião. O ponto é, você negar o direito de um religioso ter a própria opinião, você dizer, porque você tem essa opinião, você acha que isso é pecado, então você é homofóbico, você é transfóbico. É você dizer que 90% da população brasileira é homofóbica. Que 90% da população brasileira, já que a homofobia aqui, tem que estar na cadeia. Não é 90% da população brasileira que tem esse pensamento. Tá bom, 80% da população brasileira é cristã. Não, isso aí você tá tirando da sua cabeça. Quem não tem não é cristão. Porque tá na Bíblia. Existem muitas formas de ler a Bíblia. Eu já vi pastores, padres falando diferente do que você tá falando. Não, você já viu pessoas distorcendo a Bíblia pra se encaixar no modo de viver. Distorcendo isso acontece pra caramba. Porque o que tá escrito. A sua maneira de ler literalmente é o que tá correta. escrito. Você quer que eu ache aqui um texto falando? Sei lá, se quiser achar, acha. Quer que eu... Então, beleza. Agora, sim, isso foi uma maneira que você leu aquela situação. Na verdade, eu achei que não teve nada disso. Eles quiseram colocar a diversidade, eles quiseram colocar essas pessoas que sempre foram excluídas. E eles fizeram uma releitura. Então? E por que vocês não ficaram chateados quando eles fizeram, por exemplo, um desenho dos super-heróis na Santa Ceia? Por que vocês não ficaram chateados quando eles fizeram... Porque não é uma prática pecaminosa ser super-herói. Jesus é um super-herói. Aliás, é o único que eu considero. Não faz sentido isso.
Não faz o menor sentido. Não faz por quê? Não, porque não tem essa Você negócio... colocar uma pessoa seminua não é profanar a fé cristã. Eles não estavam seminus. Estavam. Tem um rapaz, inclusive, que escapou uma parte fora que... da parte íntima dele. E fora que aquela situação era relacionada a uma obra de arte, a um quadro do Da Vinci. Nossa, assim. sim. E aí é muito a um artístico. quadro que foi a visão do Da Vinci a respeito de uma situação que, inclusive, todas as pessoas lá são brancas do olho azul, que a gente já sabe que provavelmente não foi assim. E não é uma coisa que condiz com o que, teoricamente, tenha sido a realidade da Santa Ceia. Sim. Aquilo é uma obra de arte. Óbvio que não foi assim. Não, Jesus não era trans. arte, é uma obra de arte. Já tiveram várias releituras, entendeu? Isso só mostra a sua transfobia e a sua homofobia. Minha transfobia e homofobia por quê? Porque essas pessoas... Em que momento eu defendi discriminar ou praticar qualquer tipo de violência com homossexuais e Porque essas pessoas, transexuais? elas gostariam de sentar na mesa e dividir com Jesus. Eu gosto muito de um vídeo, não sei se vocês já viram, esse padre Fábio, ele é muito, muito massa, assim. Ele foi no Gentili e ele falou, cara, na época de Jesus, tinham vários homossexuais. O que ele fez com relação a isso? Nada. Né? Tinham várias... O que ele fez? Nada. Jesus, eu não acredito que Jesus se importaria com isso. Jesus sentava com diversos pecadores. O problema não é esse. O problema é você colocar um pecador como Jesus, ou etc. O problema é você colocar uma pessoa seminua. O problema é você colocar uma drag queen. Por que como se ela fosse... Jesus e um quadro onde estão os apóstolos. Um quadro onde estão os apóstolos. E aí você coloca como se o apóstolo fosse uma drag queen. Isso é uma ofensa. Compartilhava com os pecadores. Por que isso ofenderia? Se Jesus compartilhava com os pecadores e vocês dizem que essas pessoas são pecadoras, o que eu já discordo completamente, por que isso ofenderia? Não, aí não é questão de opinião, é dogma. Você não precisa ser cristã, mas pro cristianismo é dogma. Agora a questão é a seguinte, Jesus, ele perdoou, por exemplo, a mulher adúltera, etc. E o que ele diz pra ela? Vá e não peques mais. Jesus não lidava com o pecador e ignorava o seu pecado. E não é nem esse o ponto. O ponto é o seguinte, eles ofendem a fé cristã porque sabem que a fé cristã é uma fé pacífica. Vocês tripudiam em cima da fé cristã porque é uma fé pacífica. Não tiraram sarro de Maomé, por quê? Sendo que o islamismo é tão forte na França. Ninguém tirou sarro de Jesus. Coloca um Maomé drag queen pra gente ver. Rapidão. Coloca um drag queen, Maomé drag queen. Aquilo ali foi super simbólico. Vamos ver o que acontece. Aquilo ali foi super simbólico. Charlie Hebdo tá aí pra contar o que acontece. Aquilo ali foi super simbólico. Eles não fizeram pra tripudiar, ao contrário. Imagina que aquilo não. foi uma homenagem. Você tá colocando homenagem? Foi uma homenagem. Claro. Beleza. Foi uma homenagem numa maneira de pessoas existirem. Essas pessoas existem dessa forma. Agora, elas estarem lá é tripudiar. Estarem lá é afrontar e tripudiar, sendo que elas são dessa forma, que é assim que elas existem. Então a existência delas é tripudiar de vocês, que isso? Ó, um texto bíblico aqui, Coríntios. Só pra... Aqui eu não tô pregando fé, eu tô defendendo aqui. Um cristão tem o direito de defender a sua fé. Tem o direito de defender a palavra que baseia a sua fé. Então, ó, um texto claro aqui, ó. Eu não tenho nada contra cristãos também. Você acabou de dizer aqui que cristão é homofóbico. Não, eu falei que a partir do que você falou, essa parte é uma parte homofóbica. Isso que você falou é homofóbico. Tá, então se uma pessoa acredita que homossexualidade é pecado, ela é homofóbica. Claro. Então todo cristão é homofóbico. Nem todo cristão acredita nisso. Porque todo cristão praticante é homossexualidade de pecado. Nem todo cristão acredita nisso. Vamos ler um texto então bíblico? Beleza, aqui, ó. Coríntios 6, do 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Novo Testamento, inclusive. E aí? Tá na Bíblia. O cristianismo é isso. Mas ele tá falando sobre herdar o reino de Deus. Ele não tá falando... Salvação. A promessa de salvação é herdar o reino de Deus. Mas se vocês acham que a pessoa vai se salvar ou não vai se salvar, se a Bíblia acha que a pessoa vai se salvar ou não se salvar, tanto faz. Isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Sim, é pecado. A pessoa não se salva porque ela tem os pecados e ela não confia em Jesus para libertar ela desses pecados. Mas aqui eu não tô dizendo que eu sou santo, não. Eu sou um pecador que careço da graça de Deus. Só que em momento nenhum eu vou tripudiar em cima da fé dos outros. Igual eles estão fazendo. Em momento nenhum eu vou pegar uma prática que é pecaminosa para uma determinada fé e vou colocar essa prática como se fosse representando a fé. A gente vai ficar discordando porque eles não estavam tripudiando. Você tá acreditando, então, na questão do mimimi porque os cristãos não entenderam que aquilo não era uma ofensa. Exatamente. Que aquilo ali foi só uma Mas isso nova tá claro que não... Então, representação. se não é uma ofensa, coloca uma Maomé drag queen. Eles fizeram. Faz com Maomé, isso que eu falo. Justamente. Por que não fazem? Eles fizeram. A gente é pacífico, entendeu? Eles sabem que a gente é pacífico. Não é por isso. Os homofóbicos são tudo pacífico, né? Cristão é tudo pacífico. É super pacífico. Cristão é tudo pacífico, cara. Nem todos. Cristão é tudo pacífico. Eles fizeram justamente pra mostrar essas pessoas que sempre viveram na exclusão inclusas. Eles fizeram uma releitura ali só. Isso não foi nada de... E daí precisa pegar um símbolo da fé cristã e usar ele?
Pra quê? Precisa, porque Pra foi quê? justamente o cristianismo que fez isso. Nenhum apóstolo era drag queen. Era, todo mundo sabe Então pronto. disso. Ninguém tá Então falando pronto. que era. Isso, Então é, uma pronto. releitura, Então isso é uma pronto. releitura de uma obra de arte. Então Lucas. pronto. Rapaziada, o clima esquentou aqui no debate mesmo, não teve jeito. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.